Saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém, igreja? Irmãos, uma satisfação muito grande, irmãos, estar aqui mais uma vez. Já estava com saudade de estar aqui nesse púlpito e é uma imensa alegria para mim estar aqui e admitindo nesse momento a nossa total dependência do Espírito Santo, do Senhor Espírito Santo, porque é Ele que profere a palavra. Antes de assumirmos esse púlpito, nós nos ajoelhamos por várias vezes. Aqui no templo é só uma etapa do que começou de joelhos no chão há dias atrás, para que o Senhor possa nos usar, que sejamos nesta noite apenas um instrumento, um vaso, para trazer a palavra aos irmãos. Que esta palavra, debaixo da misericórdia do Senhor, sirva de alimento substancial para todos nós nesta noite. Vamos abrir, amados, no livro de Provérbios. Provérbios, vá para o livro de Salmos, aí vá para a direita. E o irmão vai achar o livro de Provérbios. Vamos abrir em Provérbios 28. Provérbios, Antigo Testamento, Provérbios de Salomão, no capítulo de número 28. Os irmãos que não estão com a Bíblia Sagrada podem ouvir, irmãos, ouvir. Paulo já disse que o ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então, ouvir a palavra, ela vai proporcionar a fé em nossos corações. Leremos apenas, irmãos, os irmãos podem apenas acompanhar atentamente, o versículo de número 13. E a palavra vai dizer o seguinte, amados: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Palavra do Senhor, podem assentar-se aplaudindo o livro santo, aplaudindo a Jesus, irmãos. Irmãos, nesta noite, amados, aprove ao Espírito Santo trazer para nós uma palavra, irmãos. E eu aqui confesso aos irmãos nesta noite que esta palavra, ela vem me incomodando nesses últimos dias. E essa palavra, tenho certeza, irmã Cleide, que ela vem da parte do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala aos nossos corações, às nossas mentes, e ele, quando ele quer transmitir uma mensagem, ele incomoda o coração do pregador. Para que o pregador, eu tinha alguns sermões prontos para trazer nesta noite, mas o Espírito Santo disse que não, a pregação seria essa, e nós, como servos, nada mais do que servos, cabe a nós obedecer à voz do Espírito Santo. E nesta noite, irmãos, o Espírito Santo traz para nós nesta noite uma palavra a respeito do pecado. Irmãos, esse tema, o pecado, não é um tema pregado, irmã Dominguinhas, com tanta frequência nos púlpitos das igrejas. Pouco se fala, pouco se prega, muito obrigado, pouco se prega a respeito do pecado. E nesta noite, o Espírito vai nos falar a respeito disso. E nós, irmãos, com toda a atenção, com toda a reverência, nós iremos aprender, iremos, nesta noite, discernir o que é de fato o pecado, quais são as implicações do pecado e o que nós precisamos fazer diante disso. Então, é um tema pouquíssimo pregado nos púlpitos. Então, irmãos, nós vamos aqui explicar. O Espírito Santo vai falar. Irmãos, nós podemos perceber no meio da cristandade, no meio da congregação, e não é diferente, irmãos,
nas demais congregações. A estagnação, irmã Francisca Caleb, dos crentes. De um modo geral, os crentes, nós crentes, estamos estagnados. Não temos, irmão Antônio, prosperado nesse caminho que Deus tem proposto para nós. Há uma estagnação, não há um crescimento do crente, não há um desenvolvimento, não há uma alegria em servir ao Senhor. Irmãos, eu digo debaixo do poder do Espírito Santo, que o problema que tem ocorrido no meio da cristandade é o pecado. E isso explica o porquê de muitos crentes frios, muitos crentes sem alegria de vir ao templo. Há quanto tempo muitos crentes não dizem para si próprio, nem para os demais membros da congregação, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós não temos, irmãos, nos alegrado em virmos à casa do Senhor. E isso, irmãos, há um problema por trás disso, há uma causa, há um fator por trás disso, chamado pecado. E aqui Salomão vai nos explicar, e imediatamente após nós discorrermos sobre este versículo, iremos também ver uma abordagem no livro dos Salmos. Vamos ver o que Davi também irá nos ensinar nesta noite. E aqui Salomão, o rei Salomão, o grande rei Salomão, ele vai dizer que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Irmãos, isto aqui é uma palavra muito forte para nós nesta noite. Aquele que encobre as suas transgressões, aquele que oculta, aquele que esconde o pecado, jamais prosperará. Isso por si só, se nós aqui encerrássemos a pregação desta noite, nós já teríamos dito tudo o que acontece na vida do crente, tudo o que acontece no meio da congregação. Qual a causa? A causa de tanto esfriamento espiritual. Irmãos, quando se olha a cristandade louvando e adorando, é uma tristeza, irmãos, para nós. Imagine para o nosso Deus, que nos fez para a glória dele, para a honra dele, para adorarmos a ele. Se nós humanos nos entristecemos com a atitude dos crentes que não louvam, crentes que não cantam a harpa, quando olhamos a congregação é uma tristeza. 1 ou 2 estão de fato adorando e louvando. A maioria não louva, não adora. Parece até a irmã Maria Raimunda que não estão nem sequer dentro da casa do Senhor. Eu digo para os irmãos nesta noite que há uma causa para isso, o pecado. A nossa lição de hoje pela manhã da escola bíblica dominical, nós discorremos, eu juntamente com o pastor Edifran, discorremos a respeito da doutrina do pecado. O Espírito Santo está falando tanto sobre esse tema que aprove ao Espírito Santo de forma dupla falar o mesmo assunto. Foi falado sobre o pecado, a doutrina do pecado pela manhã, mas havia um número bastante reduzido de crentes na escola bíblica dominical. A falta do comparecimento desses crentes, a escola bíblica dominical só vem corroborar, só vem demonstrar para nós a total falta de compromisso dos crentes com este Deus. Total falta de compromisso. A escola bíblica está vazia. Vem 13, 14, 15 membros da congregação para a escola bíblica. Total falta de compromisso com o nosso Deus. Eu digo, irmãos, o que está por trás disso? Pecados ocultos, pecados escondidos. E nós vamos, irmãos, ver, nós vamos agora, eu vou abrir e ler, os irmãos podem apenas ouvir. Nós passaremos aqui, irmãos, a sabermos o que Davi
vai nos falar a respeito de pecados escondidos. Porque ninguém melhor, pastor Flávio, para nos explicar a consequência dos pecados ocultos, pecados escondidos, ninguém melhor, irmãos, do que o grande rei Davi, do que o salmista Davi, porque, irmão Gabriel, ele vai falar para nós com experiência de quem viveu a problemática do pecado escondido. E eu lerei aqui para os irmãos, e os irmãos apenas, mesmo sentados, vão apenas ouvir. Lerei para os irmãos os Salmos de número 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então, versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Mais uma vez, palavra do Senhor. Então, amados, este salmo, escrito pelo salmista Davi, vai, irmão Domingos, nos mostrar com muita clareza o perigo dos pecados ocultos, pecados escondidos. Davi vai abrir aqui o seu coração, vai abrir a sua alma para Deus. E ele, ao mesmo tempo que nós vamos aprender pela queda de Davi, nós vamos também aprender quais foram os passos, qual foi a atitude de Davi diante do pecado e diante do nosso Deus. Irmãos, o que diferencia um crente do outro, um cristão de outro cristão, irmãos, é a maneira com que esse crente lida com o pecado. Irmãos, nós vivemos num mundo onde o crente não está livre de pecar. O crente pode pecar, ele pode cair, pode acontecer isso, não deve, mas pode cair, pode pecar. A diferença, irmã Diaconisa Antônia, é como é que esse crente lida com o pecado. Como é que ele lida com o pecado? Nós vamos agora mostrar como é que não se deve lidar com o pecado. Davi, nós vamos encontrar no texto sagrado a história de Davi e Batseba. Os irmãos conhecem muito bem a história, iremos resumi-la para que nós possamos trazer o entendimento e a compreensão dos irmãos nesta noite. Certa vez, Davi, a palavra diz, no tempo que os reis iam para a guerra, Davi não foi para a guerra. Davi, irmãos, resolveu ficar no palácio. O exército de Israel foi para a guerra. Davi resolveu ficar no palácio. E ficando no palácio, Davi estava na parte elevada do palácio e ele contemplou uma mulher tomando banho lá na parte baixa de Israel, lá do palácio. E Davi, ele viu, ele contemplou a beleza daquela mulher. E Davi, através dos olhos, da concupiscência dos olhos, Davi pecou contra Deus. Davi
sentiu desejo por aquela mulher. E Davi, como rei, ordenou que trouxessem aquela mulher à presença dele. E ao trazer à presença dele, Davi sabia que Batseba era uma mulher casada. Davi sabia, doutor Luiz Carlos Moura, que Batseba era uma mulher casada. Mas isso não impediu que Davi continuasse no seu ritual de pecado. E além da concupiscência dos olhos, ele deitou-se com Batseba. Ele cometeu adultério, porque tanto Davi era casado, como Batseba era casada com o soldado Urias. E Davi pecou contra o Senhor, induziu aquela mulher casada também a pecar contra o Senhor. E após isso, irmãos, Davi tomou conhecimento que Batseba havia, irmã Giovana, engravidado. Ela ficou grávida e Davi ficou desesperado, não sabia o que fazer. Então, a sequência dos pecados de Davi vão continuar. A palavra de Deus, irmã Mônica, vai dizer, hoje falamos sobre este versículo no carro, e um abismo chama outro abismo. Isso é bíblico, doutor? Um abismo chama outro abismo. E Davi, para tentar consertar o seu erro, a mulher estava grávida, havia ficado grávida naquela relação, e ele tomou uma decisão. Ele mandou o general, o comandante Joabe, trazer o soldado Urias de volta do campo de batalha. E ele se reuniu com Urias e disse: Urias, eu vou lhe dar um dia de folga, Urias. Você não vai para a guerra hoje, você vai para a sua casa. Intencionando ali o rei Davi que Urias deitasse com a sua esposa, para que a gravidez não fosse atribuída ao rei Davi em Batseba. E aquele soldado muito patriota, que amava a nação de Israel, disse: Rei Davi, eu não aceito esta folga. Davi tomou uma decisão ainda pior dentro do seu coração. E Davi mandou uma ordem, mandou uma carta para o comandante Joabe, o comandante do exército de Israel. Mandou uma carta selada, que só o general Joabe poderia abrir. E na carta, pastor J. Abreu, o rei Davi disse: coloque Urias na linha de frente, coloque ele na linha de frente, intencionando Davi ceifar a vida do soldado Urias. E isto aconteceu de fato, irmã Maria Raimunda. Urias foi colocado pelo general Joabe na linha de frente e ele foi morto. Então Davi comete já o segundo pecado. Ele já havia, aliás, o terceiro pecado. Ele já havia pecado pela concupiscência dos olhos, quando viu e desejou Batseba. Ele pecou o segundo pecado quando ele adulterou com Batseba. E agora Davi estava pronto para o terceiro pecado, assassino do soldado Urias. E ele matou o soldado Urias, porque ele ordenou ao general Joabe que colocasse Urias na linha de frente. Então, meus amados, Davi estava ali cometendo o seu terceiro pecado. Estando Batseba viúva, Davi resolve trazê-la para o palácio. E ela passaria a ser uma das 20 esposas que Davi possuía. Então, Davi, ele achava que estava tudo resolvido, doutor Luiz Carlos Moura. Davi, como muitos de nós, pecamos e achamos que está tudo bem. Ninguém viu, irmã Maria Raimunda, ninguém testemunhou o nosso pecado, ninguém viu.
mas nós vamos já ver que alguém viu o pecado de Davi, que alguém vê o nosso pecado. Então, a gravidez, ela discorreu por 9 meses. Durante 9 meses, Davi disputou guerras, participou de batalhas, ele venceu guerras, ele venceu exércitos inimigos, irmão Domingos. Tudo estava bem para Davi, a vida seguia com tudo bem. Muitos de nós, irmão Diácono Edivaldo, pecamos e agimos como se nada tivesse acontecido. E nós continuamos a irmos para a escola, fazermos provas, fazermos concursos, trabalharmos nos nossos escritórios, continuamos como se a vida tivesse dentro de uma normalidade. Quando nós pecamos, irmãos, é assim que a maioria de nós trata o pecado, esconde o pecado, e esse pecado escondido não fica escondido para Deus. E nesse momento dessa nossa história, Deus levanta um profeta. Deus levanta um profeta chamado Natã. E o profeta Natã, Deus revelou os acontecimentos, os pecados de Davi para o profeta Natã. Deus falou com Natã e disse: Davi pecou, Natã, assim, assim e assim. E o profeta Natã, sabendo de tudo, do próprio Senhor, do próprio Deus, o profeta Natã foi até o palácio, e lá estava o grande rei Davi, como se tudo estivesse dentro de uma normalidade. Estava lá, governando Israel, a criança já havia nascido, já havia passado, o pastor Edivran, 9 meses daquele pecado, tudo estava na normalidade. E o profeta Natã vai ao palácio e pede uma audiência com o grande rei Davi. E ele chega naquela sala de recepção do palácio do rei Davi, e Natã vai contar uma história. Ele vai contar uma parábola para Davi. Ele vai dizer: rei Davi, havia numa cidade um viajante que estava de passagem. E de passagem por aquela cidade, ele resolveu se alimentar. Teve fome e procurou um homem rico para que ele se alimentasse. Mas a parábola continua narrada por Natã, e ele vai dizer que aquele homem rico, que tinha posses, que tinha novilhas, que ele tinha uma grande quantidade de gado. Esse homem, ao invés de matar um gado da sua propriedade, foi até a casa do pobre. E indo à casa do pobre, tomou a única bezerrinha que aquele pobre tinha. A única, só havia uma. E ele tomou e serviu um banquete para aquele viajante. E Natã continua sua narração para Davi e disse: Davi, o que é que você acha? O que você faria com este homem que, ao invés de usar um dos gados, um dos seus animais, para alimentar o viajante, matou a única bezerrinha daquele homem pobre? Davi não pensou muito, respondeu apressadamente e disse: Natã, eu faria com que esse homem rico pagasse 4 vezes pelo seu pecado. Aí Natã aponta o dedo na cara de Davi e disse: Davi, você é este homem, você é este homem. E Davi próprio, ele com a sua própria boca, sentenciou a sua própria sorte. E Natã disse ali, sendo boca de Deus, porque os profetas, irmãos, são boca de Deus. Por isso eles dizem: assim diz o Senhor. O profeta é apenas um emissário, é apenas a boca de Deus falando. E Natã vai dizer para Davi: Davi, de hoje por diante, a espada jamais sairá da tua casa. Jamais sairá da tua casa, rei Davi.
E assim, pastor Flávio, aconteceu. Davi vai perder 4 filhos. 4 filhos morrem. Primeiro, Aminon. O filho Aminon deitou com a própria irmã. A própria irmã. E um irmão vem e vinga aquele ato de Aminon e mata Aminon. Mas não parou por aí, irmão Domingos. A espada iria estar sobre a casa, sobre o palácio de Davi. Adonias também é morto, outro filho de Davi. E vem mais um, Absalão, que matou Adonias, também é morto pelo general Joabe, porque Absalão estava planejando, estava levantando motim para destronar o próprio pai e assumir o trono de Israel. Então Joabe, em plena batalha, mata Absalão. E são 3, mas também, irmãos, morreu o filho da relação ilícita de Davi com Batseba. A criança, logo após o nascimento, foi morta pelo Senhor. E Davi pagou 4 vezes pelo pecado que cometeu. Davi passou, irmãos, praticamente 1 ano escondendo o pecado. 1 ano escondendo o pecado. Então Davi vai nos ensinar, porque nós aprendemos também, irmãos, com os erros dos servos do Senhor, para que nós não caiamos nos mesmos pecados praticados pelos homens de Deus. Claro que Davi, a Bíblia vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, irmãos, não perdeu a salvação. Por que ele não perdeu a salvação, irmão Elton? Porque ele agiu da maneira correta depois de pecar. Ele tomou a atitude dele contra o pecado. Claro que precisou que Natã apontasse o dedo na cara dele. Foi preciso que Deus falasse diretamente com Davi. E nesta noite, irmãos, o Senhor está pela nossa boca, falando novamente aos irmãos. Essa história se repete todos os dias na história da humanidade. E Deus está apontando nessa noite o dedo dele para nós, que nós devemos tratar o pecado da forma correta. Devemos tratar o pecado da forma como Deus nos ensina na Escritura Sagrada. E Davi vai nos dar, irmãos, desta noite, através do Salmos 32, ele vai nos dar receita. A receita do que nós podemos fazer na busca do perdão de Deus. Quais são os passos? O que precisamos fazer? Irmãos, hoje, quando eu estava recebendo esta palavra, veio no meu coração, pastor Edifran, um pensamento. Será que os crentes, os novos convertidos da igreja, da congregação Irmã Cleide, será que esses novos convertidos estão confessando os seus pecados? Irmãos, há pessoas que têm uma compreensão errada de como deve agir diante de pecados ocultos. Há pessoas, irmãos, que pensam que após aceitar Jesus, doutor Luiz Carlos Moura, depois de aceitar Jesus, levantar a mão, aceitar publicamente Jesus diante da congregação. Muitos pensam, pastor J. Abreu, que aí foi resolvido todo o problema do pecado. Não, irmãos. Há muitos crentes, há muitos neófitos da fé, há muitos novos convertidos que continuam escondendo os seus pecados. Irmãos, os pecados precisam ser trazidos à tona, precisam ser trazidos diante do Senhor. É o que vamos aprender no Salmo de número 32. Devem ser confessados. Não é aceitar Jesus que anula os pecados. Nós temos que confessá-los e abandoná-los, sob pena de nós continuarmos a escondê-los até o dia de hoje.
Isso explica, pastor Flávio, o porquê de tantos crentes que já têm anos de igreja, já têm década dentro da igreja, já estão até adquirindo cabelos grisalhos dentro da igreja e continuam escondendo o pecado. Jamais confessaram. Irmãos, nós temos que buscar no nosso coração, na nossa alma, todos os pecados que nós praticamos no passado e que não foram tratados da forma devida, confessando ao Senhor, sob pena de nós continuarmos a isto aqui que Davi vai nos revelar desta noite. O Salmo 32, ele começa com Davi nos mostrando a alegria do pecador, quando de fato ele se arrepende do pecado e abandona o pecado. Então, o versículo número 1 e o número 2, ele vai mostrar a alegria do arrependido, a alegria daquele que confessou o seu pecado. Irmãos, cuidado. Se você acha que aceitou Jesus, irmã Irismar, e não abandonou as práticas antigas, você nunca conheceu a Jesus. Vou repetir de novo, que isso é pesado, irmãos. Se você acha que fez uma decisão pública dentro da congregação ou num culto evangelístico na rua, você acha que seu pecado do passado foi apagado? Não, irmãos. E outra coisa, não é apenas confessá-los, é abandoná-los. Só confessar não resolve, doutor Luiz Carlos. Temos que abandoná-los e nos afastar deles. Então, o versículo número 1, Davi vai falar, num primeiro momento, sobre o que acontece com o que abandona, deixa o pecado, confessa o pecado e abandona. Ele vai dizer no verso 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que é que o Davi quer dizer? Cujo pecado é coberto, que ele não é mais considerado por Deus. A palavra vai nos ensinar, irmão Domingos, que Deus passa uma borracha. Quando nós confessamos os nossos pecados e os abandonamos, Deus passa uma borracha. Ele vai apagar. Não é mais considerado a nossa dívida diante de Deus. E no versículo 2 nós vamos também encontrar outra bem-aventurança para o que confessa e abandona o pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Então bem-aventurado, mais do que feliz, liberto, feliz, o homem que abandona o pecado, que confessa o pecado e abandona o pecado. Então, irmãos, agora nós vamos analisar os versículos 3, 4 e 5 desse salmo do rei Davi. O versículo 3, ele vai falar, o 3, o 4 e o 5, irmã Mônica, Davi vai falar sobre as consequências. Quais são, irmãos, as consequências do pecado? Quais são as consequências de esconder o pecado? Quais são as consequências? Versículo 3, Davi vai dizer que enquanto eu me calei, irmã Cleide, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Isto, irmãos, é a primeira consequência de quem guarda os pecados, de quem esconde o pecado. Davi vai dizer, os meus olhos envelheceram. Irmãos, pecado escondido vai refletir na nossa saúde, vai refletir na saúde do crente. Davi vai dizer que enquanto ele calou, enquanto ele escondeu, envelheceram os meus ossos. Era um homem carregado de dores, irmão Fernando. Era um homem carregado de sintomas orgânicos por causa do pecado escondido. Quantos crentes, irmãos, que me ouvem nesta noite, aqui na congregação e daqui a pouco pelas redes sociais,
no Brasil e no mundo. Quantos crentes vivem enfermos, doentes. Tem crentes, irmãos, que nunca fala que está bem. Sempre estão doentes. É uma dor, é uma doença. Nunca está bem de saúde. Irmãos, cuidado. Pode ser pecado não confessado. Pode ser pecado escondido debaixo do tapete. E esses crentes estão achando que o Senhor não viu aquele pecado, que Deus não sabe daquele pecado que foi escondido. Irmãos, nada passa sem a vista dos olhos de Deus. O próprio salmista Davi vai dizer: se eu subo aos mais altos céus, tu estás lá, Senhor. Se eu desço ao mais profundo abismo, tu estás lá, Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Todos nós, o olho do Senhor. A palavra diz que não cai nem um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor tome conhecimento. O Senhor sabe todas as coisas. E Davi disse: enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu escondi o meu pecado, eu sofri males. Os meus ossos envelheceram. Mas também, irmãos, tem uma segunda consequência que ele vai dizer: que pelo meu bramido, todo dia. Davi era um homem, irmãos, que gemia. Irmão Antônio, Davi chorava todos os dias, irmã Caleb. Todos os dias Davi chorava. Todos os dias Davi sofria, gemia por causa do pecado. Então, irmãos, aqui Davi está tendo os sintomas de um crente verdadeiro, apesar de ter caído feio. Foi uma das maiores quedas da Escritura Sagrada. Foi a queda de Davi. Talvez, excetuando-se Davi, a maior queda foi a de Satanás, que ali foi a queda. Talvez depois da queda de Lúcifer, a maior queda que houve foi do rei Davi. Porque, irmã Lusa, Davi era um homem segundo o coração de Deus e pecou feio, caiu feio, tombou feio diante do Senhor, mas ele tratou o pecado da maneira correta. Nós temos que saber, irmão, desta noite, que nós temos que aprender a lidar, a trabalhar o pecado. Temos que fazer da forma correta. E Davi disse: eu gemia todos os dias, dia e noite. Eu sofria por causa dos pecados cometidos a partir do relacionamento com Batseba. E tem mais, irmãos, uma terceira consequência do versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Irmãos, isso é terrível, irmão Anderson Júnior, irmão Gabriel, é terrível a mão do Senhor pesar sobre nós. Ai de mim. Ai de nós, irmã Maria Raimunda, se a mão do Senhor, ao invés de estar estendida para nós, ela pesar sobre nós. Ai de nós. O ai é um oráculo de maldição. Malditos seremos nós, se a mão do Senhor pesar sobre nós. E Davi disse aqui no Salmo 32, dia e noite, pastor J. Abreu, a mão do Senhor pesava sobre ele. Olha só que sofrimento para Davi, a mão do Senhor pesando sobre ele. Mas ele ainda vai falar de uma quarta consequência, irmão Domingos. Ele vai dizer que o meu humor, algumas traduções vão dizer o meu vigor. Eu prefiro a tradução de o meu vigor. O vigor do homem, o vigor do ser humano, ele vai dizer: e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Irmãos, o que é que o salmista quis dizer para nós quando ele disse que o vigor dele secou como estio? Vamos dizer, Davi quis dizer aqui, doutor Luiz Carlos Moura, que ele se comparando a uma planta que era frondosa, que era bastante verde, era uma planta que tinha vida, e ele disse que secaram. Essa planta secou. Davi
definhou espiritualmente, irmão Gabriel. Davi definhou espiritualmente por causa do pecado. Irmãos, quantos crentes nesta noite estão sentados nestes bancos da congregação e estão como plantas secas, como plantas sem vida, sem produzir uma alma para Jesus. Vem na igreja, dá glória a Deus, dá aleluia, louva a Deus, traz um donativo para as cestas básicas, mas estão como Davi estava, que ele disse: o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Era um homem quase morto, era um morto-vivo. Há muitos crentes, irmãos, mortos-vivos. Certa vez, Jesus vai ordenando a João, na ilha de Pátimos. Jesus vai dizer: João, escreve aí uma carta. Escreve aí, João, uma carta para a igreja de Sardes. E João vai escrever o que Jesus estava relatando, a quinta carta, para a quinta igreja, das 7 igrejas da Ásia Menor. E Jesus disse: João, escreve, tens nome de que vives. Tens nome de que vives, mas estão mortos. Foi isso que Jesus ordenou a João. João, escreve para esta igreja, chamada Sardes, na cidade de Sardes, que eles estão vivos, têm nome de vivos, mas estão mortos. Irmão, quantos de nós temos nome de vivos? Nos chamamos de José, de Pedro, de Maria, temos nome de viventes, mas estamos na obra mortos. Mortos vivos, Júnior, não produzimos nada, não trazemos uma alma para os pés de Jesus. Há crentes, diácono Edivaldo, que passa o ano inteiro sem trazer uma alma para Jesus. Irmão, será que não arde no peito de vocês, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, quando eles dois, depois que eles não haviam identificado que era Jesus, eles disseram: não ardia no nosso peito a presença daquele homem? Será que não ardia? Será que não arde, irmão, do nosso peito? Nós não trazemos uma alma para Jesus? Será que não arde no nosso coração? Será que não martela na nossa mente quando vamos deitar à noite? Não termos uma alma produzida? Nenhuma, irmãos. Certa vez, Jesus contando uma parábola do homem rico, um rico tolo. Jesus vai dizer para aquele homem: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado em tuas mãos, e para quem será? Jesus está perguntando nessa noite: o que temos preparado para Jesus nas nossas mãos, naquele dia, no dia do juízo final? O que nós teremos nas mãos para oferecer para Jesus? Há um louvor que eu amo, esse louvor da harpa, que ele tem um refrão que diz assim, doutor Luiz Carlos: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Será que esse louvor não arde no nosso peito? Será que esse louvor não arde na nossa alma? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Será que nós vamos comparecer naquele juízo, naquele dia, diante do trono branco, que Jesus estará sentado ali? Será que nós vamos comparecer sem um fruto? Irmãos, olhe para o seu lado, irmão. Quantas almas estão aqui dentro trazidas por você? Quantas pessoas, Gabriel, já vieram trazidas pelo irmão Gabriel? Quantas pessoas, pastor J. Abreu, estão aqui se entregando a Jesus que o Senhor trouxe para essa casa? Irmã Cleide, quantas pessoas, irmã Caleb, todos os irmãos aqui presentes, quantas almas nós já trouxemos para Jesus na nossa vida? Será, irmãos, que naquele dia nós vamos comparecer com as mãos vazias? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? O escritor desse louvor pergunta para nós nesta noite: podemos comparecer sem um fruto nas mãos? Irmãos, aqui, irmão Davi está nos ensinando o que aconteceu. Ele disse: eu pequei,
Se nós formos para o Salmo, eu vou ler, não precisa os irmãos abrirem. Se nós abrirmos no Salmo de número 51, versículo 12, eu vou ler aqui rapidamente para os irmãos, o Salmo 51, 12. O que Davi vai dizer para nós aqui também? Davi, de novo, irmãos, ele vai dizer no versículo 12: torna, Senhor, a dar-me a alegria da tua salvação. Davi vai dizer, doutor Luiz Carlos, que ele perdeu a alegria da salvação. Quantos crentes irmãos desta noite que me ouvem, tanto aqui na congregação como nas redes internacionais da internet, quanto de nós perdeu a alegria da salvação? Crentes frios, mais frio do que uma geladeira. Crentes que nem sequer dá mais glória a Deus. Irmãos, as igrejas pentecostais do Brasil, de Caxias e do mundo, não cumprimentam mais com a paz do Senhor. A paz do Senhor ficou uma coisa no passado, uma coisa de museu. Eu entro em igrejas pentecostais, os irmãos não cumprimentam mais a paz do Senhor, não dão mais glória a Deus. Perderam a alegria da salvação. O salmista se rendendo aos pés de Jesus, ele diz: Senhor, restitui-me, Senhor, devolve, Senhor, eu me arrependi, eu paguei o preço, eu passei pelo conserto, eu me arrependi e não voltarei mais à lama. A lama, a palavra diz que os porcos voltarão à lama. Há certos crentes que por algum tempo abandonam, doutor Luiz Carlos, o pecado, mas a palavra diz que muitos voltarão para a lama, porque nunca deixaram de ser porcos, nunca deixaram de ser bodes. Estão na igreja, mas são bodes ainda. A natureza é de bode, a natureza é de porco, e vão voltar para a lama de novo. Isso, irmãos, é triste. Então, irmãos, que desta noite nós possamos suplicar ao Espírito Santo, que é o que habita conosco. Jesus disse: eu vou, discípulos, mas eu não vou deixar-vos órfãos. Eu enviarei do céu o Espírito da promessa, o outro Consolador, e ele habitará convosco até o fim dos tempos. E o Espírito Santo está falando nessa noite. Crente, se conserte, crente. Arrependa-se dos seus pecados. Tire os pecados da escuridão, do esconderijo. Confesse o seu pecado, como Davi confessou. Sofra como Davi sofreu por causa dos pecados. Era um homem que era afligido dia e noite, com dores, com gemidos, com sofrimento. Perdeu 4 filhos, mortos por causa do pecado dele. Imagina para um pai saber que 4 filhos morreram por causa do seu pecado. Porque Davi foi querer aquela novilha do pobre, que só tinha uma. Urias só tinha uma mulher, e Davi a quis. Mas, irmãos, mas o que fica aqui de lição para nós, da vida de Davi, é que Davi de fato se arrependeu, abandonou o pecado, e foi o maior rei de Israel. Vocês estão ouvindo, irmãos? O maior rei de Israel. O problema não é pecar. O problema não é a queda. O problema é como nós trataremos o pecado. Então, nessa noite, que o Espírito Santo, sob a luz dele, ele nos ensine como tratarmos o pecado, para que nós possamos deixar de gemer dia e noite, sofrer dores dia e noite, noite sem dormir, chorando por causa dos pecados encobertos. Irmãos, que nós possamos confessar os nossos pecados. Na epístola de João, João vai dizer: se confessar, todo mundo sabe esse versículo, todo mundo. Como é que o versículo diz, irmãos? Vamos dizer todos juntos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu agradeço a Deus o Pai
Eu agradeço a Deus, o Filho Jesus. Eu agradeço ao Deus, o Espírito Santo, por essa rica oportunidade. E ao anjo da igreja, o pastor Edifran, por essa riquíssima oportunidade. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Amém. Glória a Deus, irmãos.